Olá, meu nome é Rodrigo Meira Barreto, eu sou professor de dança, bailarino e coreógrafo. Muito obrigado você que está aqui no meu canal assistindo esse vídeo e que se inscreveu. Se ainda não se inscreveu, se inscreve lá, deixa seu like, deixa seu comentário, que isso é muito importante para esse meu trabalho, para essa nova jornada em que eu me encontro. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que eu posso falar com propriedade, um tema que eu posso falar porque eu tenho muito assunto e muitas experiências para relatar para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre homens que dançam. Eu tenho 28 anos de carreira. Aos 15 comecei a dançar. E nessa minha jornada foi um pouco difícil, foi complicado. O preconceito, os nãos, a repressão, os olhares, os dedos apontados, tudo isso me possibilitou de mais novo começar a dançar, que sempre foi o meu grande sonho, mesmo quando eu não entendia o que era ser um grande bailarino. Eu não sabia ao certo o que era aquilo. Eu só gostava e amava de dançar. Dançar e dançar. Mas essa repressão, essa coisa ruim que eu acabei de citar para vocês, não era de dentro da minha família. Muito pelo contrário. Minha família sempre me apoiou, sempre me ajudou, sempre esteve comigo. Sempre me deu as mãos para eu poder conseguir alcançar aquilo que eu queria. Minha mãe foi a minha maior incentivadora, do meu lado sempre, desde o primeiro momento. Meu pai, incrivelmente fora do comum, fora do comum. Para vocês terem ideia, o meu pai foi comigo até a loja de balé, uma loja antiga aqui em Brasília, eu acho que quem é da minha época vai lembrar, a loja chama Quitanga, ficava lá na Asa Sul. E ele foi comigo até lá, porque lá na época era um dos poucos lugares que vendia o artigo para dança. E a gente foi comprar uma sapatilha. Aí chegando na loja, ele falou assim, eu vou entrar com você e a gente vai comprar. Eu falei, tá bom. Entramos, aí ele chegou para a balconista e perguntou assim, eu queria comprar uma sapatilha de balé. E aí a vendedora respondeu, é para sua filha? Eu tava do lado dele, né? Aí ele olhou assim para mim, olhou para ela e falou assim, você está vendo alguma menina, alguma moça do meu lado? Aí ela, não, então é para ele, né? Aí eu falei, meu filho é um bailarino e ele vai ser um dos melhores. Eu nunca esqueci essa história, nunca esqueci. Isso me deu muita força, isso me deu cada vez mais garra e mais fibra para eu continuar a minha carreira. Eu estava começando, eu não sabia por onde eu ia andar, o que ia acontecer, o que eu ia enfrentar. E essa força da minha família sempre me manteve edificado em acreditar nos meus sonhos, em acreditar nas minhas vontades. Esse era o principal fundamento da minha família. Vá, siga seus sonhos, faça aquilo que você mais deseja e tenha muito cuidado com tudo e todos. Haja visto um homem, filho de uma família que vem de uma descendência de militares, né, nordestinos, tinha tudo para não ser aceito dentro dessa condição de ser um artista, de ser um bailarino, mas não. Fui aceito de braços abertos, coração grande, muito amor, muito incentivo. Claro que esse assunto e esse momento, ele não se repetiu para muitos dos meus amigos bailarinos e para muitos ou quase todos dos meus alunos, homens que fazem aula comigo. É muito triste ver a realidade deles. Escutar o relato de, professor, quando eu chego em casa, eu tiro a minha roupa do balé e a sapatilha, coloco num saco plástico, subo até a caixa d'água, coloco dentro da caixa d'água e entro na minha casa. Aí eu perguntei, mas por que isso? Porque minha mãe disse que homem que dança é instrumento do Satanás. Esse foi um dos relatos que mais me chocaram. Tiveram outros, eu vou citar para vocês aqui. Mas eu fiquei por dias pensando naquele menino falando daquela forma. E aí até que eu chamei ele para conversar, para tentar ajudar, né? Aí ele se impôs dentro dessa condição de artista, de bailarino, né? Um artista nato, um cara apaixonado por dança. Mas infelizmente, neste caso, a alienação religiosa o tirou da arte. Ele teve que desistir. Ainda menor de idade, dependente da mãe e do pai, para se sustentar, para se manter, até para ter passagem para ir até a academia, pagar a sua passagem, até para ter um lanche, conseguir dinheiro para pagar um lanche entre uma aula e outra, ele dependia dos pais, para comprar a sapatilha, né, e etc. Então ele desistiu, ele preferiu não confrontar os pais,
e seguir aquilo que os pais queriam. Você vai ser médico, doutor. Bom, em outros relatos eu consegui observar que o preconceito é o primeiro impacto que o homem sofre quando quer dançar. No meu caso eu não tive isso, mas o primeiro impacto da família, do pai, da mãe, das tias e tios, dos avós, dos primos, dos amiguinhos da escola, da professora. Tenho relatos de alunos que passaram exatamente por isso, por preconceitos vindos dessas pessoas. E eu me pergunto, o quão absurdo deve ser aguentar e suportar um preconceito vindo diretamente das pessoas que você mais ama na sua vida, que é a sua família. Que louco isso, né? É inimaginável assim para mim, que tive uma abertura, né? Uma facilidade para exercer a minha profissão. É muito louco. Mas com essas experiências, essas vivências, eu aprendi muito. E consegui fazer a troca com os meus alunos. Eu consegui devolver para eles munição, informação e muita arte, para que eles combatessem esse preconceito. Para que a vontade deles de serem artistas, de serem bailarinos, fosse muito maior do que qualquer outro preconceito, vindo de quem quer que seja. E principalmente, esclarecendo que o preconceito nada mais é do que a falta de informação. O preconceito é a não saber exatamente sobre aquele assunto. Você não ter esclarecimento sobre aquele assunto. E aí eu conversava muito com todos eles. Como eu já disse, com os meus amigos bailarinos e com alunos. Os relatos são incríveis, incríveis, mas no sentido de dolorosos, de tristes. Muitos conseguiram vencer o preconceito, conseguiram provar para os seus pais, para a sua família, para a sociedade, que ser bailarino e ser homem é absolutamente normal, natural e genuíno. Outros, infelizmente, não. Então eu tenho bailarinos, eu tinha, falar no passado, é o preconceito batendo na porta. Eu tinha bailarinos talentosíssimos que desistiram. Por quê? Porque foram surrados ao sair da academia, pegar o ônibus e voltar para suas casas. Levaram uma surra e nunca mais voltaram. Por quê? Porque estavam com uma camiseta dizendo: eu faço balé. Porque também eu tinha um outro bailarino. Porque a mãe e o pai deste bailarino conversou com ele e falou assim: se você decidir dançar, a partir de hoje você não é mais nosso filho. Você é filho da vida. Esse relato desse aluno para mim me causou uma comoção assim inacreditável. Eu não estava acreditando que o pai e a mãe que tinham gerado aquela criança, aquele ser, e que ali, adolescente, queria exercer a sua dança, a sua arte, estavam expulsando ele de casa porque ele queria simplesmente dançar. Ele nem tinha pretensões de ser um grande bailarino ou se profissionalizar, ele só queria dançar. Ele queria ter arte na vida dele. Ele queria fazer a vida dele ter mais cor, mais luz, mais vida. E ele também abandonou a dança. É incrível como muitas vezes a sociedade impõe padrões e métodos e regimes que você tem que seguir para poder estar habituado ou dentro de um conceito ou dentro de um padrãozinho. Quando a gente fala de arte, quando a gente fala de dança, a liberdade é algo mais incrível que possa ter. Ninguém tem o direito de proibir você de querer dançar, de querer ser artista. É o seu sonho, são as suas vontades. Eu me perguntei por vários anos, será que essas pessoas elas têm noção do quanto isso afeta profundamente uma pessoa? O quanto isso pode negativamente impulsionar uma pessoa para uma vida bem ruim? Essa castração cultural, essa forma de algemar as pessoas porque elas não estão seguindo o seu padrão, o seu jeito de viver,
ou porque simplesmente elas determinaram que aquilo é errado, não está certo. Eu acho que essas pessoas não têm consciência disso. Elas não têm. Elas nem imaginam o mal que isso pode fazer na vida de uma pessoa. O meu exemplo de família, de berço, de criação, para arte, para dança, é um caso bem isolado, como poucos que eu conheço, que tiveram o apoio da família e o incentivo até o fim. A grande maioria não tem isso, não recebe isso. Ela só recebe isso dentro da escola de dança, dentro das aulas do seu professor, dos seus amigos de classe. Ali ela se sente ambientalizada, ela se sente acolhida, ela se sente protegida. E aí ela consegue exercer a sua arte, a sua dança, da melhor forma. Mas também, muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes. Eu vou contar um outro caso meu aqui. Eu fazia parte de uma academia, ainda adolescente, eu devia ter uns 16 anos. E eu chegava na academia às 2 horas da tarde e só saía às 10 da noite, de segunda a sexta, todos os dias. Isso por 5 anos. Então eu era muito disciplinado, muito determinado, já sabia o que eu queria, já sabia para onde eu deveria ir, eu queria muito dançar, eu estava focado. Um belo dia, eu chegando na academia, eu cumprimentei a secretária e passei pro vestiário para me trocar de roupa, e indo pro vestiário eu ouvi de uma mãe que estava sentada na recepção: esse menino é viado, né? Porque faz balé, só pode ser viado. A secretária ficou muda com aquela pergunta e eu entrei pro vestiário com aquela pergunta dentro de mim. É sério que uma pessoa, ela tem a sua condição sexual determinada pelo que ela faz ou deixa de fazer? É porque faz balé é viado? Porque joga futebol é sapatão? Eu posso citar outros exemplos. A gente sabe bem como funciona na vida, no dia a dia. Incrível, né? Incrível. Mas aí teve uma outra reviravolta dessa mesma história. Essa mesma mãe, no final do ano do espetáculo, terminou o espetáculo e tal, a gente recebe os pais no foyer. Essa mesma mãe veio conversar com a minha mãe sobre dança e tal, sua filha tá aqui, né? Ela achou que minha mãe era mãe de uma aluna, de uma menina. E aí eu chego por trás, abraço minha mãe, beijo, ela me dá os parabéns, essa mulher, né, se assusta, regala os olhos e fica assim. E eu lembrei dela. Eu já tinha contado essa história pra minha mãe. Aí eu falei: mãe, lembra da história do faz balé, faz viado? É viado? Ela lembra, então, foi ela. Minha mãe, com toda a classe que ela tinha, com toda a alegria e leveza para falar sobre esses assuntos, deu uma resposta maravilhosa para ela. Assim, incrível. A mulher ficou tão desconcertada, mas eu tenho certeza que as palavras da minha mãe naquela época, naquele dia, fizeram essa mulher refletir mais sobre a vida. Fizeram essa mulher olhar tudo de uma forma diferente. E eu tenho certeza que nunca mais ela ousou fazer isso em público, relacionada a uma outra criança, ou a um outro homem, ou a outra menina. Vivendo é que a gente vai aprendendo a se defender. É o que eu falo muito para os meus alunos, aqueles que estão comigo diariamente. Vamos exercer o nosso dia a dia com a máxima plenitude de artista que nós somos. Vamos com isso também aprender a ganhar munição para conseguir se defender desse preconceito, porque esse preconceito ele pode tirar a gente do nosso caminho. Esse preconceito ele pode domar a gente de uma forma inacreditável. Ele pode conseguir desvirtuar os nossos sonhos, porque foi isso que aconteceu comigo no início da minha carreira. Eu quase não fui para minha primeira aula de balé por conta do preconceito dos outros. Foi ali que eu conheci o preconceito.
que eu comecei a entender o que era preconceito. E eu falo muito isso para os meus alunos. Não desistam por isso. Outros motivos, a gente até considera, ajuda, tenta remanejar com a pessoa ali, dar o apoio total, como eu sempre faço. Mas pelo preconceito dos outros, pelo preconceito da família, não, de forma alguma. Eu a todo instante estou orientando eles para que eles possam e consigam exercer a sua dança da melhor forma. Sim, homens dançam balé, homens dançam street, jazz contemporâneo, dança de salão, sapateado, dança flamenca, danças urbanas, dançam tudo o que quiserem. Qual é o problema nisso? Vamos compreender a arte da forma que ela é. Vamos tentar entender aquilo que você está vendo de uma forma muito mais aprofundada e menos superficial. Aquele ditado muito cotidianozinho, assim, até piegas, de não julgue o livro pela capa, é exatamente isso. Queira entender um pouco mais daquele ser humano, queira saber um pouco mais daquele ser humano, a começar pelo respeito. E aí você vai conseguir desmistificar dentro da sua cabeça o que se passa com aquela pessoa e por que ela procurou a dança, por que ela quis ser bailarina, ter uma profissão, se sustentar através disso, alcançar novos horizontes através da dança, porque eu consegui tudo isso. Hoje eu digo com toda a minha força e todo o meu orgulho de que eu me sustento através da dança. E a dança conseguiu me possibilitar inúmeras coisas. Conseguiu me levar para diversos países. Conseguiu me fazer sentir sabores que eu jamais imaginei sentir. De dançar em grandes palcos, de conhecer grandes professores e coreógrafos, de pisar em palcos que outros grandes artistas que eu idolatro até hoje pisaram. A dança fez isso comigo. E eu, como homem, como bailarino, eu não vou passar essa minha mensagem, essa minha experiência de vida para os meus bailarinos, eu não vou passar aqui para você. Eu vou deixar de manter aqui essa conversa com você por uma simples questão de etiqueta. Que etiqueta? Vamos abrir o verbo. Vamos conversar sobre isso sim. Vamos bater na porta do preconceito. Vamos explicar, vamos esclarecer, vamos dizer, vamos falar bem alto. Sim, eu sou homem, sim, eu sou bailarino, sim, eu tenho uma profissão. Homens também dançam. Eu espero que aqui eu tenha hoje deixado um recado bacana para vocês. Que eu tenha conseguido dizer coisas que vão levar vocês para uma reflexão mais aprofundada sobre esse tema. Que eu consiga fazer daqui novos caminhos e novos bailarinos e novos artistas surgirem. Não desistam. O caminho é árduo, infelizmente. Pelo preconceito, pela sociedade, pela condição de nosso país hoje. Mas não é impossível. Não é impossível. Resistam. Sejam fortes, sejam firmes. Eu tô aqui. Se precisar, eu tô aqui. É só me chamar. A gente pode trocar muita ideia, passar muita informação bacana, que eu tenho certeza que incentivo da minha parte, daqui do meu trabalho, da minha arte, vocês vão ter. Espero que tenham gostado. Fico muito feliz de poder estar aqui dividindo com vocês todas essas minhas vivências e experiências e debatendo com vocês temas tão importantes que têm total relevância na nossa vida. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e me sigam nas redes sociais. Mena Barreto no Instagram, Mena Barreto no Facebook, Rodrigo Mena Barreto aqui no YouTube. Muito obrigado a todos. Beijão.